Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Que alegria poder estar mais uma vez aqui na casa do Senhor e mais uma vez com essa oportunidade grandiosa. Peço aos irmãos que acompanhem comigo no livro de Efésios, capítulo 3. Verso 14 a 21. Amém. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade dos céus e na terra. Oro que para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo, em que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Essa foi a oração do apóstolo Paulo, à igreja de Éfeso. Olha quão grande foi a ousadia nessa oração. Por que eu trouxe essa palavra? Eu vim das semanas falando com o Senhor, orando. Deus não tinha trazido uma palavra ainda ao meu coração. Viemos na quinta-feira, na oração, onde Deus ministrou grandemente, que nós deveríamos, quando formos orar, nós devemos dizer, como se for combater com o diabo, em oração usar a palavra do Senhor, né? Porque o diabo sabe tudo que está escrito. Aí veio essa palavra a mim, hoje pela manhã, quando eu levantei para orar, o Senhor trouxe essa palavra, que foi a oração de Paulo, uma oração de ousadia que ele fez à igreja, né? Que ele fez a Deus para a igreja de Éfeso. E eu vejo assim que nós temos que ter ousadia para pedir. Às vezes, lendo essa palavra, se a gente for pegar ela versículo por versículo, cada coisa que o Senhor tem ali, que Ele disse ali para nós, por ousadia, nós mesmos, por nosso entendimento, nós achamos que é loucura. O que Paulo está falando? Mas olha o quanto ousado ele foi. E ele fala em cada palavra dele tem um significado, cada versículo tem um significado. E ele viu que existe uma maneira também de se achegar mais a Deus, através dele se prostrar. Os judeus, vendo, eles tinham o costume de orar em pé. E Paulo se prostrou. Quando a gente se prostra, a gente ora, a gente conecta o altar da terra com o altar do céu. Então, nessa noite, eu gostaria de convidar os irmãos que nós possamos ter uma oração de ousadia nessa noite. Que nós, aqui como o Senhor, aqui como Paulo disse, que às vezes, assim, entender o amor de Cristo, como entender o amor de Cristo que excede todo entendimento.
como compreender o amor de Cristo, mas nós precisamos estar fortalecidos. Nós precisamos estar aqui, como diz na palavra deles, arraigados, fixados, como a árvore que tem raízes, como um edifício que tem a sua base. Nós precisamos estar fixados, fortalecidos. A igreja do Senhor precisa estar fortalecida. Então eu convido os irmãos nessa noite, vamos dobrar nossos joelhos, vamos ser ousados, assim como foi Paulo, em pedir, em clamar, para que essa noite venha ser uma noite abençoada, para que Deus venha falar aos nossos corações, que Ele venha trazer tudo aquilo que viemos buscar, e muito além, Ele nos surpreende, muitas vezes, Ele vai além daquilo que esperamos, que nessa noite nós possamos ter o melhor de Deus. Senhor Jesus, Pai querido, eterno Pai, estamos aqui diante do Senhor, Pai. Oh Deus, olha como foi Paulo, ousado em Te pedir tudo aquilo, Pai. Que nós possamos nessa noite termos certeza, Pai. Paulo, ele estava preso. Paulo, ele estava algemado. Mas Paulo estava com a sua alma livre, a sua boca não foi cerrada. Então que nós possamos, hoje nós não temos algemas, às vezes somos prisioneiros, Senhor, dos nossos problemas, das nossas tribulações, mas a nossa alma é livre, nosso espírito é livre, a nossa boca pode proclamar, pode bendizer o Senhor. E que nessa noite, Pai, nós como igreja viemos aqui nos prostrar diante do Senhor, Pai, nos humilhar diante da Tua presença. Se faça presente, Senhor, em nosso meio, Pai. Que o Senhor venha encher a cada coração, Senhor. Essa noite, que cada um veio aqui sedento, veio aqui, Pai, com um anseio, um coração de Te sentir, Pai, profundamente, Senhor. Com um desejo, Pai, de estar alicerçado, de estar fortalecido, Senhor Jesus, na Tua presença, Pai. Ah, Senhor, eu Te convido. Espírito Santo de Deus, Tu tem liberdade no meio de nós. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós queremos Te sentir, estamos aqui, Pai. Oh Deus, abençoa a vida de cada irmão que veio aqui, Senhor, nessa noite, e aqueles que aqui também não puderam estar, Senhor Jesus. Se faça presente, Pai, que nós possamos estar com o ouvido aberto, Senhor Jesus. A Tua palavra diz, Pai, que lá em 1 Pedro, Senhor Jesus, que nós possamos Te alegrar, mesmo que não estamos Te vendo, Senhor, mas nós estamos Te sentindo, Senhor, com o nosso coração, Senhor, voltado a Ti nessa noite, Pai. Se faça presente, usa, Pai, quem for ministrar essa noite, trazer a Tua palavra, Senhor Jesus, que venha de encontro, Senhor, a tudo aquilo que esperamos, Senhor Jesus. Fala conosco nessa noite. Espírito Santo, tem liberdade no meio de nós. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, cada vez mais fortalecer a Sua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém. Fala assim para o teu irmão, que bom que você veio, que bom, né? Eu queria que mesmo assentado você abrisse comigo a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, apenas a parte B desse versículo, capítulo 30, Deuteronômio. É lindo esse texto aqui, perdi as contas, quantas vezes já li todo o Deuteronômio, muitas vezes. Mas tá, então eu vou começar no versículo 19, ali, no início ali, ó. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém? Fala assim para quem está ao teu lado. Você é uma pessoa sábia? O que você tem escolhido ultimamente? Porque eu sou fruto da minha escolha. Amém? Nós somos fruto das nossas escolhas, tá?
O que foi que o pastor Rodrigo ministrou no domingo retrasado? Estão lembrados? Hã? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pastor Rodrigo, vem me falar de novo aqui, vai. Pastora, o que ela falou? O que ela falou? Hã? Também, né? Mas principalmente, ele falou sobre sacrifício. Não foi, pastor? Para você ser um vencedor, caminhar. E a semana passada, o que a pastora, nossa pastora Karen falou, ministrou, lembram? Eu lembro do Salmo, inclusive. Hã? Desânimo, está onde? Salmo 42, né, pastora? Para vencer o desânimo, porque aparecem as adversidades. Mas Paulo, é Paulo que escreveu isso? Hã? Quem foi que escreveu? Salmo 42. Davi. Ele fala assim que ia louvar a Deus, o Senhor, porque os pensamentos dele estavam no Senhor. Daria para a gente continuar essa ministração da pastora Karine, do pastor Rodrigo, mas aquilo que o pastor falou a semana retrasada, a pastora Karine falou a semana passada, eu tenho entendido, eu tenho compreendido que Deus está falando com a gente. Deus está falando com essa igreja, amados. A minha reflexão, a minha análise é que Deus quer nos abençoar, não somente no início deste ano, mas também propor a nós desafios para a gente chegar no dia 31 de dezembro de 2023 a resolução, a conquista das nossas vitórias. Quando nós lemos aqui em Deuteronômio, Deus fala para Moisés e Moisés escreve. Você pode pegar aqui essa Bíblia, tem outra, né? Está até rabiscado ali, ó. É uma proposta de escolha de Deus para mim, para você, para nós. Para a realização, não obstante o sacrifício, ou seja, sair da zona de conforto, passando pelo desânimo e vencendo a adversidade que a pastora Karine falou, e colocando os pensamentos nas promessas de Deus. Quando Deus diz assim, Moisés, fala para o povo para tomar uma decisão, para escolherem, ó, a vida eu coloco para vocês, ou a morte. E vai dizer assim, a bênção ou a maldição, a decisão de vocês. Eu quero iniciar essa palavra aqui, dá para a gente ficar até meia-noite falando, eu gosto disso. São princípios da palavra de Deus, porque Deus quer fazer de você um homem, uma mulher, uma família abençoada e vencedora, em todas as áreas, em todas as etapas. Todavia, acontecem algumas coisas que a gente não entende, mas Deus quer fazer de você um vencedor. Você vai começar a sentir um cheirinho da compreensão daquilo que você entender, compreender e vivenciar qual é o propósito de Deus para a tua vida. Pergunta para quem está do teu lado. Você sabe o propósito de Deus para a sua vida? Pergunta. E nesse propósito, Deus quer fazer de nós, homens, mulheres, famílias abençoadas. Abençoadores também. Mas em alguma área da nossa existência nós não entendemos. E precisamos dar um passo de fé. Então o tema dessa noite é: Deus nunca se atrasa. Chega sempre na hora certa, mas eu preciso fazer a minha parte. Deus nunca se atrasa, nunca. Chega na hora certa, mas eu preciso fazer a minha parte. Mas para falar no desenvolvimento dessa palavra aqui, dessa reflexão nesta noite, eu queria que você curvasse a sua fronte. Vamos orar pela irmã Neuza. Como é que está a mamãe? Não está boa, né? Ela ligou para a gente hoje lá, a pastora Tânia foi visitá-la, foi orar com ela. Pai, mais uma vez, queremos declarar que a nossa mente está cativa à Tua palavra. Pedimos para a Tua filha, irmã Neuza, Pai, visita ela, aquele toque lá, restaura ela. E as famílias ainda que estão vindo para cá, Pai. Dá-nos a presença Tua sempre, contínua, e nos edifica nesta noite, em nome de Jesus. Amém
Irmãos, para a gente entender, deixa eu compartilhar algumas coisas do tema desta noite. Deus, Ele realmente nunca se atrasa, chega no momento exato. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso entender pelo menos o conceito de algumas palavras. Alguns de nós, na virada de 2022 para 2023, o início do ano, a exemplo da minha própria pessoa, a gente faz metas para alcançar durante a caminhada de 2023. Ou então nós criamos dentro de nós objetivos para a gente chegar lá. Mas metas é uma palavra, o conceito é diferente do conceito de objetivos. Meta é uma coisa, objetivo é outra. E nós, como família de Deus, nós temos que entender o propósito de Deus para a nossa vida. É isso que a gente precisa entender dentro da gente. E tem um escritor no passado, no século XVIII, que ele dizia o seguinte: o ser humano ele precisa vivenciar, ter em mente, ter no coração 2 dias importantíssimos para a sua existência, que de tudo serve. Primeiro dia, lembrar sempre o dia que ele nasceu. Eu nasci, por exemplo, dia 2 de março. Todos nós sabemos, você sabe o dia que você nasceu. A gente celebra da ação de graça, né? E o segundo dia é para que você nasceu. Temos que ter em mente isso. Isso tem que estar pulsando no nosso coração. O dia que a gente nasce, mas muitos de nós não sabemos para que eu nasci. A gente escuta, caminha aqui e acolá, ouve, né? E dá palestras a respeito de pessoas que estão doidos para ganhar na cena. Um outro dia, o empresário faz parte de uma associação, vocês sabem, a Donep. Pastor, o senhor pode orar por mim? O que é? Pastor, eu tenho um desejo de fazer o que o senhor faz, sua igreja faz, sua esposa faz. O que é? Eu sei que tem lá uma ONG, o senhor cuida de adolescentes, famílias, em contraturno social, juntamente com seus filhos, igreja, o rebanho. Como gostaria de ajudar? O senhor pode orar por mim para que eu possa ganhar na loteria? Eu vou ajudar muito. Olha que situação. Aí eu perguntei assim: irmãos, você é empresário? Sim, sou. Se vive bem com as tuas finanças, prolabora? Muito bem, ganho muito bem. Eu e minha esposa, que os filhos estão todos criados, estão morando lá em Curitiba, lá em Santa Catarina. E aqui em Foz do Iguaçu, só eu e minha esposa. O senhor ganha bem? Muito bem, minha empresa está muito bem. Com aquilo que o senhor ganha na tua empresa, quantas crianças o senhor ajuda? Por quê? Nenhuma. Não adianta eu orar para o senhor ganhar na loteria. E não vou orar. Primeiro porque tem algo muito estranho aí, né? E segundo que não adianta. Se aquilo que você tem em tuas mãos, você não ajuda ninguém, isso no teu inconsciente é uma ganância e uma arrogância. Você não quer ajudar ninguém. Então você tem que partir da premissa que aquilo que você tem, abençoe. É isso que a gente aprende na palavra de Deus. Aquilo que nós temos que abençoar. Ou seja, semear, mas semear em terreno fértil. No ano retrasado, faleceu a minha mãe. Eu recebi um recado da minha irmã. Ele falou assim: olha, a mamãe faleceu. Daí eu disse, eu já sabia, porque tinha feito uma viagem um tempo atrás, tinha me despedido praticamente dela, né? Estava já passando os 80, bem doente, né? E sabia que cedo ou tarde eu receberia aquela notícia. E recebi. Eu falei assim, puxa, mais ou menos eu tinha uma noção. Mana, ela no fundo cumpriu o propósito, uma missão. Essa minha irmã me xingou lá no WhatsApp. Propósito de vir a esse mundo só para sofrer. Não é assim. Ela tinha alegria nos filhos. Teve uma vida de luta, dificuldade, mas se alegrava. Só para sofrer com a gente, do marido, que é o pai, né? E todos os demais. Daí eu falei assim, mano, não é assim, né? Não é assim que a gente entende. Lutas todo mundo tem. E me desligou o celular. Aí dei uma recomendação para ela, fiz uma oração para ela, né? E até hoje ela não liga mais para mim. Nem eu ligo para ela, mas não consigo falar com ela. Essa mesma mana, há uns 11 anos atrás, 12 mais ou menos, a pastora Tânia foi convidada para fazer um casamento da sobrinha
dela, a Priscila, né? Aí peguei uma carona. Eu, o Daniel, tinha uma pessoa que ia para São Paulo, que morava lá, fomos. Eu liguei para lá, para essa cidade, no caminho, indo para São Paulo, falei com ela, falei com meu cunhado, vem, pousamos lá. Mas quando estamos lá conversando, a minha irmã é casada com um senhor de bem financeiramente, me chamaram num canto lá e falaram assim, olha, Valdir, estamos com um problema aqui em casa. O que foi? A nossa filha, tua sobrinha, ficou grávida no último ano de medicina. Tá bom? Que bom, vocês serão vovós, avós, que coisa alegre, benção. O problema não é isso. O que foi? Ela tomou abortivo. Queria abortar o neném. Bom, só tem um jeito, orar, orar e orar. E oramos, nasceu o neném, meu sobrinho, nasceu o neném, saudável, perfeito, e legal. Deu mais ou menos um ano, ligaram novamente. Você pode vir aqui nessa cidade, fazer o quê? Fazer o culto de ação de graça. Vamos lá. Foi legal, gostei. Cheguei lá. Então, o meu cunhado, ele é de alta society, né? Alugou o melhor restaurante daquela cidade e ele era amigo do governador naquela época. Convidou o governador, convidou também mais advogado, e foi o melhor, tipo assim, um restaurante ali, me fala de um restaurante chique aqui em Foz do Iguaçu. Como? Búfalo Branco e um outro. Rafaim, isso, né? Então ele fechou o restaurante só para a família dele. Fui lá. Aí eu fiz a liturgia, um culto, né? Um culto muito falando do projeto de Deus, do propósito de Deus, né? Da misericórdia de Deus. E eu contei o meu depoimento de vida, da onde eu vim. Muito pobre, paupérrimo, né? Que Jesus entrou na minha vida, minha irmã, casada com aquele fulano, né? E olha, nós estamos aqui em ação de graça, isso é fantástico, né? E fomos ali compartilhando experiências do propósito de Deus, e que Deus deu saúde para minha irmã, para mim, celebrando ali agora o primeiro netinho da minha irmã. Fiquei muito contente e feliz. Aí o dono do restaurante, depois foi aquela alegria, almoçamos, tudo. O dono do restaurante foi lá me procurar. Ô pastor, que mensagem. Por quê? Não, foi fantástico. Olha, eu contei a minha vida, contei a vida da minha irmã. Puxa, que coragem, o senhor. Não, eu contei que Deus é assim, Deus é real, Deus faz nos entender projetos e propósitos da nossa existência. Agora estamos aqui celebrando a vida do meu sobrinho, netinho da minha irmã. Foi coisas tremendas, né? Aí comemos ali, aí essa minha irmã, ela alugou um apartamento, não foi hotel, um apartamento fica lá. Fiquei só 2 dias. Aí à tardezinha fui lá para o apartamento. Eu estou lá, tipo 6 horas, ia tomar um banho, chega o meu cunhado. Eles me chamam de Cadica. Cadica. Chegou sisudo, sério assim. Tudo bem com você? O que aconteceu? Ele falou assim, de choque assim, rapidamente. Cadica, precisava falar aquilo? Mas eu falei assim, falar aquilo o quê? Rapaz, contar para todo mundo ali, meus amigos, que você foi muito pobre, teu pai pobre, tua irmã, a minha esposa pobre, foi preciso fazer aqui. Rapaz, ele falando isso para mim. Eu não tenho problema na minha família, na minha vida. Você conta todo aquele montão de problema e diz que Deus agiu. Fulano, por acaso eu menti? Eu falei alguma mentira? Eu falei a realidade, o poder de oração, a graça de Deus. Não, eu não tenho problemas, minha família não tem problemas. Rapaz, aquilo subiu uma ira assim no meu coração, santa, sabe? Como assim, rapaz? Você não tem problema na sua família? A tua filha se forma em medicina, no primeiro momento faz um juramento de salvar vidas lá, o que ela faz? Toma abortivo para matar teu neto, rapaz. Graças a Deus, louvado seja Deus que nós oramos, clamamos e está saudável e perfeito. Como você não tem problema? Problema de relacionamento de você com tua filha, isso diz tudo. Aí ele, sabe aquela palavra que se fala quando o cachorrinho coloca o rabo aonde?
baixou a cabeça e saiu dali. Aí depois ele chegou mais tarde, porque tinha um cordeiro que iam matar e iam comer no estilo judaico. Mas ali a festa tinha acabado tudo já para mim, né? Eu tinha entendido que ele não compreendeu até aquele instante propósito de Deus para a família, propósito de Deus para o povo dele, propósito de Deus para o ser humano. Então, essa é a história que eu vivenciei. Uma outra história que eu vivenciei com o João Carlos Marques, não sei se o Rodrigo está lembrado, ele contava para a gente. Ele morava, tinha aí 12 para 13 anos, adolescência, ele morava em uma casa onde era toda de madeira, não tinha forro, era coberta de zinco. E havia apenas um quarto e a sala. Na sala, onde ele dormia, e juntamente com a sala, era ali a cozinha. E tinha uma privada. Acho que os novos que não sabem o que. Você sabe o que é privada, não? Os antigos sabem, né? É aquele local onde lá distante, fora de casa, a gente vai fazer necessidades fisiológicas, né? Vamos lá. Então, o João Carlos Marques conta essa história. Que ele gostava quando o pai dele, o seu Francisco, que não era pedreiro, era ajudante de pedreiro. Eles eram muito pobres. Chegava o pagamento, o seu Francisco dava para a mãe dele, aí o João Carlos e a mãe iam, mais ou menos como daqui lá na Itaipu. Ele morava bem distante do centro da cidade. Ia lá fazer compra. E a alegria do João Carlos Marques era, aos 12 para 13 anos, ficar no parquinho, frente do supermercado, onde a mãe dele ficava ali, pesquisando o preço, comprando, tá? Ele ficava no parquinho ali. E via umas casas bonitas. Puxa, um dia, quem sabe, como eu gostaria de morar aqui. E passou-se um dia que o pai dele chegou na hora do almoço muito triste. Não quis almoçar. A mãe dele ficou preocupada. O que aconteceu? Eu não quero almoçar. Eu vou entrar no quarto, vou falar com Deus. Mas o que aconteceu? Porque o patrão quer falar urgente comigo hoje. Se prepara aí. Eu sou meio ajudante de pedreiro, talvez vão me mandar embora. 6h30, 6 horas tem reunião com ele, 6h30 estou aqui em casa, 6h40 estou aqui em casa. Fica em oração aí. Aí o João Carlos Marques, 12 para 13 anos, dobrou os joelhos e orou. A mãe dele também orou. Quando chegou às 18h40, chegou o pai dele, o seu Francisco, só que um semblante diferente, mais leve, mais tranquilo. O que foi que aconteceu? Sabe o que foi? Eu sempre falo com Deus a minha oração. A conversão do pai dele é fantástica. Outro dia eu conto para vocês. Não sei se o Rodrigo vai lembrar. Aí, tem duas pessoas lá, amigos meus no trabalho, que eles vivem sorrindo sempre. Tem cavalo com a carroça, cantando. Eu faço massa, eles são pedreiros lá, chave, ajuda aqui a colar. E são cristãos e adoram a Deus. Agora estou caminhando com Deus, estou aprendendo a orar. Eu nem casa tenho. Eu estou colocando na presença de Deus. Como é que eu vou fazer? Como é que eu posso ser feliz? Como é que Deus vai me explicar o propósito que Ele tem para a minha vida, com a minha família? Se eu moro em um casebre onde é de madeira, não tem forro, é coberta de zinco, é muito quente, não tem luz, a privada lá fora, 2 quartos ali, para mim e para você, e aqui a cozinha e a sala para o nosso filho João. Mas estou falando com Deus. Eu quero que Ele me fale o propósito para a minha vida, para a família. Aí sabe o que foi? O meu patrão me chamou. E tivemos uma conversa muito séria hoje. E qual foi a conversa? Foi o seguinte, ele falando, o pai falando para a mãe do João Carlos e para o filho do Zané. Falou assim: Sr. Francisco, 3 noites seguidas, você sabe que sou espírita, né? Não sei se tem alguém espírita aqui, mas com todo respeito. Sim. Olha, eu tive na quinta e na sexta um sonho, que vinha um ser de luz, e dizia assim para mim: abençoa meu filho, o servo do Altíssimo Francisco. Na quinta e na sexta, só que na semana passada, foi o que aconteceu, só que na segunda-feira, que é hoje, não tive o sonho. Da semana passada, aquele sonho que eu tive com aquele anjo de luz,
Francisco, essa madrugada, bem cedinho, o anjo de luz puxou a mim pelo pé e me acordou e me apresentou que você, Francisco, é filho do Altíssimo. Aquele foi um anjo que disse para mim que eu tenho que dar uma casa para você. Por favor, vai, escolha a melhor casa que eu tenho aqui para você, para tua esposa e para teu filho. Lembra dessa história? Hã? Se não desse a casa, o anjo ia tirar todos os bens dele. Está vendo? Está vendo? Nós ouvimos essa história, principalmente do pai João Carlos Marques, né? Então, ele se alegrou, Francisco, a esposa dele se alegrou, o João Carlos se alegrou. E onde é que era a casa, pastor? O João Carlos, quando chegava na casa lá, bem distante, essa de 5, falou como gostaria de morar ali, naquela região do parque, onde a mãe dele fazia compra. Mamãe, como é que eu faço? Ore, filho, ore. E João Carlos orava. E tinha entendido, começando a compreender o propósito de Deus. E aonde foi a casa que foi cedida para eles? Bem próximo àquele parquinho, bem próximo àquele supermercado. Eu e a pastora Tânia fomos uma vez dar um seminário lá. É no litoral do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Conheci o parque. E o João Carlos Marques dizia para a gente, naquela primeira noite que nos mudaram para lá, eles não dormiram. Sabe por quê? Porque ele ia, ou o pai dele ia, ou a mãe ia, puf, ligava a luz, ficava absurdo, e apagava a luz, e saía correndo de um quarto para o outro, ficaram extasiados. Ele entendeu, João Carlos Marques, desde pequeno, o propósito de Deus para a vida do povo de Deus, que é ter uma vida próspera. E quando a gente entende aqui, essa foi de João Carlos Marques, né? Por exemplo, eu tenho um amigo meu que é pastor, não sei se alguém conhece o pastor Ben-Hur. Você conhece, Maico? Aqui de Foz do Iguaçu, da Assembleia de Deus, alguém conhece? É meu amigo ele, alguém conhece? Pastor Ben-Hur, ele é pastor da Assembleia de Deus, lá aquela central lá, um dos pastores, né? Mas ele viaja muito, ele é escritor também, teólogo, né? Ele contou uma experiência que estava, é uma coisa recente, tá? 2015 por aí, estava numa cidade, no Rio de Janeiro, numa igreja bem grande, Igreja Batista, estava lá e quem hospedou, pediu para que ficasse na casa dele, foi um empresário muito rico, um bilionário. Aí, ficando lá, esse empresário, certa vez, contou uma experiência para ele. Ele até escreveu isso num dos livros dele, que esse empresário, antes de ser empresário, tinha uma vida ilibada de fidelidade a Deus, dízimos, ofertas, buscando a Deus, mas às vezes ele vendia o almoço para poder jantar. Não entendia, não era empresário, não entendia. Uma situação bem meticulosa com as suas finanças. Não entendia. Deus, eu entrego o meu dízimo, entrego a minha oferta, eu faço isso, faço aquilo. Deus, eu busco o Senhor, estando na igreja, limpo a igreja, mas não entendo Deus. Parecia que Deus sempre estava atrasado com ele. Não passava fome. Mas certo dia chegou lá um moribundo, um senhor barbudo, exalando um cheiro assim forte, né? E em uma cadeira de roda, empurrando. Bateu lá, foi atendê-lo. Pois não, senhor, por favor, pode arrumar um pouco de comida para mim? Esse moribundo pediu, né? Aí ele falou assim, amor, chamou a esposa, faça um prato de comida para trazer para o senhor aqui. Levou lá, abriu o portão, tudo, e o senhor comia bem devagar, exalando um odor, né? Mau cheiro, barbudo, cabeludo. E no coração dessa pessoa criou uma empatia. Depois que ele almoçou, falou assim, o senhor não quer tomar um banho? Não quer trocar de roupa? A pessoa falou assim, aceito. A esposa dele, você ficou louco, marido? Trazer um desconhecido para dentro de casa, vai dar banho nele, vai cortar a barba dele, vai cortar o cabelo dele. Que é isso? Amor, fica tranquila. Está aqui. Puxou a cadeira de roda, levou o senhor, deu um banho nele, trocou a roupa, cortou a barba, o cabelo, né? E perguntou, onde é que o senhor vai agora? Aí, preciso ir lá na rodoviária, eu vou para tal cidade.
Não, a gente leva vocês. Pegaram um carro e levaram até a rodoviária. Aí no coração dessa pessoa e da esposa, né, incitando ele, olha, vamos sondar, vamos ver se esse homem é aleijado ou não é aleijado mesmo, vamos ver. Levaram, empurrando, chegaram lá na rodoviária, compraram passagem e poucos metros se esconderam, porque colocaram ele numa fila, pronto para entrar no ônibus. Quando eles começam a conversar aqui, olham para cá, a fila está ali. Mas cadê o homem aleijado? Cadê o homem com a cadeira de roda? Fica estranho aquilo, vão até lá. Escuta, tinha um homem aleijado aqui com uma cadeira de rodas. As pessoas ali, nós não vimos ninguém. Só vimos o senhor e essa mulher aí. Não, nós trouxemos aqui, gente, compramos a passagem aqui, ó. Ele estava com tal roupa assim, assado, cabelo cortado e barba feita e tal. Não. Nós vimos que o senhor veio para cá. Nós vimos que o senhor comprou a passagem. Mas com o senhor não tinha ninguém. Com o senhor não tinha ninguém. Aí, eles foram para casa. Quando estão chegando no portão da casa deles, chega uma senhora da igreja. Eles conhecem, fala em línguas estranhas, vem a tradução. Qual que é? Essa senhora não sabia de nada. Fala em línguas estranhas, vem a tradução. Parabéns, meus filhinhos, vocês passaram no teste, foram aprovados, porque quem esteve aqui na casa de vocês, recebeu comida, porque eu dizia, se eu estou com fome, estive fome, me deste de comer, estive e não me vestisse. A partir daquele dia, a vida desse casal, apareceu tantas coisas financeiras na vida, eles ficaram bilionários. Deus, Ele nunca chega atrasado, mas eu preciso fazer a minha parte. O que eu entendo aqui com esse texto que Deus está dizendo para nós? Disto depende da tua vida e da tua longevidade. Eu sempre digo para minha esposa, vou falar francês e vamos visitar a França, na Torre Eiffel, lascar um grande beijo lá, né? Gente, em primeiro lugar, ó, o que pode ameaçar? O que pode ameaçar teu futuro? Quando estou falando que Deus chega na hora exata, aquilo que o pastor Rodrigo falou a semana retrasada sobre o sacrifício, aquilo que a pastora Karine falou sobre as adversidades, vencer o desânimo. Em primeiro lugar, nós temos projeto de vida, temos sonhos, mas precisamos entender propósito. Olha só, metas é diferente de objetivos, e objetivos é diferente de propósito. Metas são estratégias, tá? Como é que se faz? Vai fazer. Objetivo são os resultados centrais. Agora, isso eu poderia falar mais tempo com você, mas podemos passar muito rápido. Propósito é aquilo que já nasce contigo, com a gente, está intrínseco na tua existência. Por exemplo, a pastora Tânia, uma frase que ela diz assim, ó: gente, eu sou mãe, mas tenho certeza absoluta que eu nasci para ser a avó, tá vendo? Isso está intrínseco dentro dela. Quando nós descobrimos o propósito de Deus na nossa vida, as coisas caminham melhor para a gente chegar lá na conquista da realização do nosso sonho, que são os propósitos. Então, em primeiro lugar, quando nós ouvimos aqui essa proposta de Deus através de Moisés, escolham, isso depende da sua vida e da sua longevidade. Agora, como é que eu desejo viver a minha longevidade? Como é? Com saúde? O que mais? Com paz? Com meus filhos, meus netos, minhas netas? E realização de sonhos. Em primeiro lugar, o que pode ameaçar a tua caminhada desse propósito? Vamos começar ali, por exemplo, na vida de Moisés com os israelitas, lembram? Havia um projeto de Deus, um propósito de Deus, eles saíram ali do Egito e foram. Na saída, o que foi, Rose, que os egípcios deram para os israelitas? Ouro e prata. Mas o que foi que eles fizeram na primeira oportunidade com esse ouro e prata, Rose?
bezerro de ouro, gente. Primeira oportunidade, não tinham compreendido o propósito daquilo que Deus queria para eles. Subiram ao monte, Moisés subiu ao monte, lá em cima Deus falou, dessa que já fizeram um caca lá embaixo. Fizeram um caca, eles fizeram. E nessa caminhada, que pode atrasar ou não realizar o sonho do nosso propósito, do nosso futuro, é uma coisa que às vezes, de repente, se pega falando o que aconteceu com eles. E foi tão sério que num dia só, Deus decretou a morte de 23 mil pessoas israelitas. O que eles faziam, pastor Rodrigo? Fizeram? Murmuraram. A gente murmura às vezes sem querer. Até numa fila de banco. Até numa fila num shopping. Até numa fila de um automóvel. Todas as manhãs, eu acordo, Deus, obrigado, Deus. Obrigado porque tenho essa casa aqui, justamente do forro que eu queria ter, Deus, de madeira, assim, assado. Obrigado. Todo dia, Deus sabe disso, todo dia. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, meus filhos, meus netos, noras, genro. Minha sogra está morando com a gente agora, já me conhece há 40 anos, 40 e poucos anos. Todos os dias. Obrigado, Deus, obrigado. Senhor, sonda meu coração, Senhor. Sonda meu coração porque eu preciso me aprofundar nos propósitos da realização de grandes sonhos para a minha vida. Sabe por quê? Porque às vezes você perde, você se desequilibra e emocionalmente você fica doente. Você quer ver uma coisa? Tem um homem chamado Demo Shakarian, muito rico que ele foi. Ele achava que tudo era para ele, só ele podia fazer. Tudo. Muito rico. Chegou a ter 3 mil vacas leiteiras, 500 caminhões de entrega de leite, lá nos Estados Unidos, na década de 60, 1960. Aí tinha filhos, daí nasce a Caroline, do nada, 4 meses, linda, cabelos cacheados, loira, olhos azuis, 4 meses, adoitece, uma febre estranha, amanhece, vai para o hospital, ela morre. Deus, eu não entendo, Deus. Eu não entendo, Deus. Não quero ficar chateado com o Senhor, mas não entendo. Aí Deus falou claramente dentro dele: Temos, filho, acredite que tudo é meu, tudo pertence a mim, você só recebe para administrar. Tudo é meu, é para a minha glória. Se você conseguiu até hoje, porque eu te dei a oportunidade de entender o propósito que você está aqui nessa terra. E é linda a história deles, né? Tive a honra de conhecer o filho dele. Ele é o fundador de um ministério que o Maico participo, chamado Adonep, que foi fundado em 1952 no Brasil, 1977. Ele começou a entender Deus todos os segundos. Ele foi entender aquilo que Davi disse lá em Crônicas: tudo vem de Deus, tudo para Deus, tudo é de Deus. Às vezes a gente não entende isso, amados. E quando você vem aqui na igreja buscar a presença de Deus, acredite, Deus vai te recompensar. Sabe por quê? Está lá em Hebreus 11:6, que Ele tem prazer de recompensar aqueles que buscam a sua face. Nós deixamos nossos lares para que cultuar, exaltar, bendizer esse Deus. Deus vai te abençoar essa madrugada, essa semana, porque tudo é dele. E sabe uma coisa que Deus não sabe fazer? Demar, o que Deus não sabe fazer? Mentir, né? Tito 1:2. O Deus que prometeu não pode mentir, não sabe mentir. Então, queridos, olha, entenda, compreenda, acredite. Se ainda não foi realizado o teu propósito, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Ou se Ele não mudou a circunstância ainda, o que é mudar você? É alguma área, no teu relacionamento, na tua casa, não sei. E a gente ora, mas eu preciso fazer a minha parte porque Deus não se atrasa. Segundo lugar, sabe como é que eu posso para obter a realização desse propósito, vivendo com Ele, entendendo que Deus tem um bom ou melhor para mim, para a minha existência, minha família, para todos nós? Eu preciso vivenciar cada dia o temor de Deus. E quando tenho o temor de Deus, o que vai acontecer comigo, Ivo Catier, quando você tem o temor de Deus, Deus vai te recompensar.
pensar, porque a gente honra a Deus. Está lá no livro de Provérbios 19, na frente da honra vai o quê? Vai humildade. Vai humildade. Eu vim do carro com a minha esposa aqui para cá, né? Fazendo uma provocação na vida dela, né? Provocação. E ela de gaiata entrou no meu conto, né? Brincando com ela, vinham dirigindo, assim, assado, né? E sorrindo para minha sogra. Eu e minha sogra estávamos lá de conluio, né? Eu olhava para ela, provocava a minha esposa, ela caiu, né? Então, temos que ter humildade, gente. Olha, e quando você tem humildade, você sabe de onde veio, sabe onde quer chegar, e você vai perseverar porque você vai acreditar. Já falei para vocês aqui que a gente veio, essa igreja aqui como está, é fruto de uma garagem do outro lado, que a gente não tinha condições de pagar o aluguel para a dona Margarida. Lembra disso, Kátia? Dona Neuza lembra? Não tínhamos condições. Não tínhamos. Naquela época era R$300, o que? Hoje é o que? R$700, sei lá, não sei. Uma casa alugada aqui. Mas sabe o que aconteceu? É oração, gente. Entendeu o propósito de Deus? Entendeu o propósito? Eu recebi proposta para pastorear outras igrejas, para sair daqui. Deus, meu coração está aqui, meus filhos estão aqui. Deus. Aí eu vou na Donep, num hotel ali na JK, e estou entrando, chega um cidadão. Moço, a Donep aqui? Sim, aqui, ó, vou participar. Você, aí estou vindo lá de São Paulo, Campinas. Sou lá do NEP, lá me falar que tem um conta. Então, fizemos amizade. Aí eu falo assim, moço, aí eu me identifiquei, sou pastor também. Pastor, você pode me ajudar para alugar uma casa? Aí alugamos isso aqui, tinha isso aqui, olha. Na primeira semana, quer ver? Já tinha alugado com a dona Margarida, não sabia como que ia pagar, não sabia. Mas esse moço veio, sabe o que ele fez? Pastor, gostei da casa. Pode ficar com essa sala aqui, só me deixa aquele quarto, a cozinha, e pode usar aqui o corredor da garagem, tinha ali uma edícula nos fundos, pode usar. Deixa comigo que água, luz e aluguel eu pago, gente. Esse Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. E uma vez, a dificuldade para a gente aqui, a pastora Tânia lembra, o Rodrigo também, a gente fazia, sabe o quê? Bem aqui, ó. Fazíamos o quê, Rô? A última vez? Um churrasco. Para quê? Para levantar recursos para construir um muro, gente. Esse muro aqui não tinha. Isso aqui foi doado, tudo mais, é uma longa história, né? E construímos, e para construir o muro, fizemos o churrasco. No dia que fizemos o churrasco, o churrasqueiro esqueceu, acho que uma faca, alguma coisa, e falou assim para um irmãozinho aqui que era jovem, que estava aprendendo a dirigir: pastor, o senhor pode autorizar esse jovem aqui pegar a minha faca, uma coisa, em casa, que eu moro aqui, do lado da casa dele? Ele não quis te falar, te falou, tudo bem. Como é que é o nome dele? Ronaldinho, né? Ronaldo, estão vendo? O que aconteceu com ele? Ele pegou o carro, foi na casa do churrasqueiro, e o que aconteceu com ele? Bateu o carro do churrasqueiro no muro, caiu o portão, gente. Deus, aquilo me preocupou, Senhor. E o resultado do churrasco foi para quê? Pagar o carro e consertar o muro e o portão do churrasqueiro. Aí eu falei, Deus, tem alguma coisa errada? Não estou entendendo o teu propósito, Deus. Deus, o que é que o Senhor quer de mim, Deus? Não compreendo, Deus. E chorando, buscando, aí Deus fala assim, filho, acredite, dependa de mim que tem um propósito maravilhoso para você. Aí fiquei eu e Deus e orando. Aí uma noite estou aqui ministrando, entrou uma senhora ali, chorando, ouviu louvores, a pastora Tânia estava ministrando louvor, o pastor Rodrigo tocando, chorou, terminou o culto, o pessoal foram saindo, essa mulher saiu chorando, e passou uns 5, 10 minutos, me chama, pastor, aquela mulher que estava chorando, quer falar com o senhor? Fui lá, pois não, senhor. Eu pensei o seguinte, chorando, o que aconteceu? Alguma situação bem difícil para cá? Que foi? Sabe o que é, pastor? Não te conheço. Sou uma mulher muito rica, lá do Nordeste. Esse aqui é meu motorista. Aí, dá licença, pastor. Falou no ouvido do motorista, o motorista foi lá e trouxe a bolsa dela. Pastor, não sei porque eu senti muita presença de Deus aqui. Não dá para descrever. Eu nem evangélica sou, mas eu sei que é um Deus.
dá licença, abriu a bolsa. Eu sinto que o senhor tem que construir o muro dessa igreja. Vocês acreditem, gente? Aí tirou um maço de dinheiro assim, que foi para comprar tijolos, cimento, ferro e pagar o pedreiro. Comecei a compreender, entender o propósito de Deus para a nossa família, o propósito de Deus para essa igreja. Aquilo que o pastor Rodrigo e o pastor Karine falaram para vocês lá, para reformar aqui, em cima, aquisição do terreno do lado. Estamos entendendo que o propósito de Deus é por aí. É por aí. Só que, é preciso caminhar o quê? Crendo num grande futuro que Deus tem para nós, nossos filhos, netos, bisnetos, outros pastores da família aqui da igreja, missionários, lá na ONG e tudo mais, porque Deus está nesse negócio. Porque Deus, é possível que nós sintamos que Ele está até atrasando, mas Ele nunca se atrasa, Ele chega na hora certa. Na tua casa, nas tuas finanças, no teu casamento, na tua empresa, não sei. Deus chega na hora exata. Em terceiro lugar, sabe o que eu quero falar com vocês, que eu aprendo aqui? Quando Deus faz essa promessa para a gente escolher o bem e o mal, nesse terceiro ponto é o seguinte: eu preciso sempre ter uma comunhão com Deus, sempre. Essa comunhão com Deus é aquele momento lá reservado, é aquele momento que tem a disposição de buscar a sua face, não somente aqui na igreja, mas lá onde você mora, lá onde você trabalha. Deus, fala comigo, Deus, me ajudas, eu quero, Senhor Deus. Parece que está demorando muito, parece que está, Senhor, o que está acontecendo? E às vezes Deus permite algumas coisas, como aconteceu com o churrasco, como aconteceu com o Demo Chacarian, como aconteceu com a minha irmã, que não entendeu o propósito. Eu perdi recentemente o meu cunhado, irmão da Tânia, né? Eu tenho certeza absoluta que está a mãe dele, que ele está na glória, está no céu. Vou trazer aqui, eu já falei para o pastor Rodrigo, que foi o meu presidente do Conselho de Pastores, ele ficou 85 dias na UTI. 3 dias apenas ficou na sala, 82 dias na UTI. Ele morreu. Jesus levou ele. E ele queria ficar lá. Ele viu todo mundo, viu a família, viu os filhos. Mas Jesus falou assim: filho, você tem que voltar, porque tua missão, o teu propósito que tenho contigo ainda não terminou. E ele desceu. Saiu daquele escafandro e tudo mais, que é o pastor Kiko. Já falou com o pastor Rodrigo. Esse ano a gente quer trazê-lo aqui para contar com detalhes para vocês, para a gente, para todos nós, que tudo pertence a Deus. Há um propósito de Deus para nós. Nem sempre é fácil entender, compreender, mas Ele vem, acalenta e vai nos ensinando que Ele nunca chega, se atrasa, chega na hora exata, mas eu preciso fazer a minha parte. Quero orar com você, curva sua fronte. Que nesta noite o Espírito de Deus traga para você a unção, o renovo, possa se desviar do mal, uma vida que eu agrade. Senhor, mais uma vez falando contigo, Senhor, a exemplo da semana retrasada, tu usaste o pastor Rodrigo para fazer-nos entender que vezes outras precisamos sacrificar, Deus. Não porque a nossa salvação vem através do sacrifício, não porque a bênção vem através do sacrifício, mas fazemos a nossa parte com amor, com dedicação, porque na cruz foi tudo realizado. Mas nem sempre compreendemos, nem sempre desejamos sair da zona do conforto, nem sempre desejamos colocar a mão no bolso também para ofertar, dizimar, Deus, porque não compreendemos, ó Pai, o propósito para nós, que o Senhor cuida do pardal, nenhum deles cai em terra se o Senhor não autorizar. Senhor Deus, ajuda-nos a entender que o Senhor está trabalhando, aquilo que o Senhor mesmo falou para Isaías 64:4, que nunca se viu e ouviu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam.
E eu confesso a Deus que as nossas emoções são pressionadas, há muita pressão, Pai. Nós queremos a coisa para ontem. E Deus, como é difícil a gente entender que o vaso novo, o Senhor não quebra, faz parte, não junta cacos. O Senhor faz tudo novo. O Senhor moe e faz tudo novo. O Senhor não junta cacos. Às vezes olhamos somente para a circunstância, mas precisamos entender que o Senhor precisa trabalhar dentro de nós, nos moldar na paciência, no amor, na perseverança, na santidade, na fidelidade, no compromisso. Deus, dá graça a nós nesta noite, Pai. As famílias que aqui participam, o grande rebanho que está vindo para cá, Pai. Oh, Deus, nos capacita. Os líderes que estão levantando, vai levantar, que estão aqui, nos ajudam. Queremos abençoar o pastor Rodrigo, a pastora Karine, Pai. Abençoar para os líderes se levantados, pastora Tânia, minha vida, lá na ONG também, aqui, Deus. Oh, Deus, que sejamos uma igreja, um povo feliz, um povo, ó Deus, abençoado pelo Senhor, entendendo o propósito. O Senhor é um Deus que nunca traz, nunca, chega na hora exata, mas eu preciso fazer a minha parte, de fidelidade, de santidade, de compreensão, de crer e de perseverança. Abençoa-nos, cada um de nós. Repreendemos o demônio, Pai, sem poder de transferência, Pai, nos lares, famílias, nenhuma doença, como o pastor Rodrigo orou pelas crianças também, pelos professores. Uma boa semana em nome de Jesus. Amém.